Olá a todos, meu nome é Luciano Paulino da Silva e eu sou pesquisador na Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia. Nessa ocasião, apresentarei para vocês alguns dos resultados que nós obtivemos no âmbito do projeto intitulado Desenvolvimento e Escalonamento de Rotas de Síntese Verde para a produção de suspensões coloidais de nanopartículas de prata utilizando extratos aquosos de plantas. Projeto que foi desenvolvido no Laboratório de Nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, com fomento oriundo da chamada Universal MCTI-CNPq 01 de 2016 na faixa C. Nesse projeto, nós tivemos a oportunidade de explorar os aspectos relacionados à química verde associada à nanotecnologia, dando origem à nanotecnologia verde, que nos permitem oferecer uma série de soluções ecoamigáveis, escaláveis industrialmente, que conferem também nanossegurança aos produtos e processos desenvolvidos, em contraposição da química verde desenvolvida nesse projeto em relação à química clássica. Nesse contexto, o que nós fizemos foi a síntese verde de nanopartículas de prata, utilizando extratos aquosos de plantas do cerrado, assim como resíduos agroindustriais de fruteiras, e que nos permitiram usar materiais com uma alta disponibilidade, que oferecem um melhor custo-benefício nos processos gerados, além de não gerar resíduos químicos e também de permitir a modulação das propriedades físicas finais. O objetivo geral, portanto, desse projeto foi avaliar os mecanismos de formação, aperfeiçoar e realizar o escalonamento de rotas de síntese verde de nanopartículas de prata utilizando plantas. Teve como subprojetos o primeiro deles envolvendo a avaliação dos mecanismos de formação e atividade biológica de nanopartículas de prata obtidas por meio de rotas de síntese verde utilizando plantas. O segundo subprojeto envolveu o desenvolvimento de estratégias para a preditibilidade das propriedades de nanopartículas de prata utilizando plantas. E o terceiro e último subprojeto envolveu o escalonamento e avaliação dos impactos da produção de nanopartículas de prata utilizando plantas. Nesse sentido, os resultados que obtivemos no primeiro subprojeto nos permitiu, no âmbito da nanotecnologia verde e com base no uso sustentável e racional de recursos biológicos, a produção de nanomateriais à base de prata a partir de plantas do cerrado e de resíduos agroindustriais de frutas e que nos permitiram avaliar tanto o aspecto da formação dessas estruturas, desde a redução química de sais de prata até a prata metálica, que nos permitiu selecionar as plantas adequadas a esses processos, caracterizar essas partículas produzidas quanto à forma, ao tamanho, à composição e à carga, e também investigar a nanotoxicidade contra bactérias modelo tanto gram-positivas quanto gram-negativas. Nos resultados do segundo subprojeto, nós desenvolvemos em parceria com a empresa TechSynapse um nanosimulador baseado em aprendizado de máquina, o Machine Learning, com vistas a possibilitar a predição da formação e da atividade antibacteriana de nanopartículas de prata produzidas utilizando os extratos aquosos de plantas. Nesse contexto, aqueles resultados obtidos no subprojeto 1 foram empregados mediante o uso de condições variadas produzindo nanopartículas diferentes, como unidades de entrada que nos permitiram obter condições testadas e, a partir dela, estabelecer condições preditas com vistas à geração de nanopartículas estáveis, monodispersas e com alto rendimento. E no nosso terceiro subprojeto, nós investigamos a escalabilidade desses processos, no intuito de desenvolver rotas de produção de nanopartículas de prata da bancada laboratorial à indústria, onde avaliamos a reprodutibilidade, o escalonamento e a estabilidade ao longo de um ano dessas estruturas, produzidas desde alguns mililitros até mesmo a escala piloto industrial de diversos litros. E como um resumo dessa solução tecnológica gerada, nós temos então que essa produção de nanopartículas de prata sustentáveis nos ofereceram novas rotas para esses processos, que visam a usar materiais oriundos de extratos aquosos de plantas, que conferem ao processo tecnológico desenvolvido novas propriedades
E, por fim, um resumo dessa trilha nanotecnológica desenvolvida com a solução das nanopartículas de prata sustentáveis nos ofereceu, então, novas rotas de síntese verde para a produção de nanopartículas de prata com recursos biológicos, extratos aquosos de plantas, que têm como benefícios propriedades físico-químicas, estruturais e biológicas moduladas, oferecem como diferenciais o fato de serem ecoamigáveis, terem produção escalável e etapa única, conferirem reprodutibilidade, rendimento e tempo de prateleira altos, além de custo de produção baixo. Entre as aplicações antevistas para essa solução tecnológica desenvolvida ao longo do projeto de pesquisa, tem-se o fato das nanopartículas de prata terem se mostrado microbicidas, com aplicações nas áreas de saúde, no setor de têxteis, eletrônicos, materiais de referência e uso laboratorial. O nível de maturidade tecnológica dessa solução no momento é de um processo otimizado e validado para a produção em escala piloto de litros de suspensões coloidais de nanopartículas de prata, atendendo a um mercado que tem encontrado uma taxa de crescimento anual composta da ordem de 17,5%, CAGR, e que cada vez mais tem expandido em função da demanda crescente por nanopartículas de prata pela academia e setor industrial, sobretudo após a pandemia, em função das propriedades antimicrobianas, entre elas antivirais de nanopartículas de prata. Enquanto proposta de valor, tem-se a diversificação de portfólio de nanomateriais à base de prata com sustentabilidade. Nesse momento, eu agradeço a toda a equipe que esteve envolvida conosco ao longo da execução desse projeto de pesquisa, uma equipe multidisciplinar que faz parte do nosso laboratório de nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, que conta com pesquisadores, analistas, graduandos, mestrandos, doutorandos e pós-doutores. Alguns deles vocês veem nessas imagens. Do lado esquerdo, em 2019, no nosso último evento presencial antes da pandemia, e do lado direito, em 2020, já durante a pandemia, como tem ocorrido os nossos eventos e encontros dentro do Elinano. E agradecer, sobretudo, ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico pela oportunidade que tivemos de desenvolver este projeto de pesquisa. Muito obrigado.